Capítulo 111. Este cheiro único de sangue não é porque o sangue não pode ser lavado devido a muitas mortes, mas vem do próprio hálito do oponente, o hálito de sangue imundo, que só os caçadores têm. No campo de visão de detecção do Olho da Lua, de Vincent, a outra parte é como uma fornalha de sangue para a fabricação de aço. O sangue fervente e agressivo está correndo no recipiente, fazendo um rugido semelhante a um rugido, cheio de sangue. A ameaça assustadora, a besta em forma humana, faz os cabelos ficarem em pé. Perigoso, perigoso, perigoso. Os instintos de Vincent o alertavam loucamente. Ele se sentia como uma presa sendo observada na floresta, despertado para o desejo de sobreviver que estava gravado nos genes das criaturas. O padre ficou ali rígido, sua garganta parecia estar sufocada, ele sentia dificuldade para respirar e tontura. Ele percebeu instantaneamente que, por causa do susto, os efeitos colaterais causados pelo Xingyu e Bren que haviam sido suprimidos agora reapareceram, e eram ainda mais sérios, com arrepios por todos os braços. No desespero interior de Vincent, havia um traço de vontade de chorar sem lágrimas. Ele parece ter saído com muita pressa, e deixado seu emblema sagrado na livraria. Como um padre não combatente, sem um médium para fortalecer a comunicação, e a outra parte é de um nível mais alto que ele, e um caçador conhecido por sua loucura, a batalha que ainda não começou parece ter acabado. Vincent entrou em pânico por um momento, e então de repente se lembrou de que ainda tinha um objeto que poderia atuar como um médium em sua mão. O Livro Sagrado do Sol, que acabei de pegar na livraria. Embora este não seja o meio da Igreja Ortodoxa, mas o emblema sagrado ressoa com ela, o que provou que os dois têm a mesma raiz, e o emblema sagrado mostrou rendição a ele, e pode ser viável. Vincent cerrou os dentes, apertou o livro na mão e se preparou para infundir o poder da lua. Não fique tão nervoso, pai. Nesse momento, a parte oposta riu roucamente e caminhou, mas não em direção a ele, mas em direção à livraria. Não sou hostil, mas estou um pouco curioso sobre os novos clientes. Também somos clientes da livraria, então devemos nos dar bem. Sim, caso contrário, o Sr. Lin ficará infeliz. Um cliente, de livraria. Outros convidados. Vincent ficou surpreso por um momento, e a outra parte já havia passado por ele, e ele podia ver vagamente 2 livros e uma caixa na mão dela, e o som da bengala batendo no chão era muito nítido. O livro é bom. Parece que o Sr. Lin está muito otimista sobre você. Só uma frase assim veio do vento. Quando Vincent voltou a si, descobriu-se que ele havia injetado poder divino no livro sem saber. O Livro Sagrado do Sol está emitindo uma luz ofuscante que é difícil para os outros verem no campo de visão do Olho da Lua. O poder quente é transmitido das mãos para o corpo, acalmando o estado anormal em seu corpo novamente e formando espontaneamente uma barreira branca de composição de luz. Sério, a expressão de Vincent era complicada, ele retirou seu poder divino, a luz do livro diminuiu e a barreira desapareceu. Agora posso realmente sentir a conexão entre os dois com o meu próprio corpo. Ele ficou atordoado por um momento, então se virou e viu as figuras borradas na livraria, hesitou por um momento e sentiu que seria muito embaraçoso para ele voltar e dizer que deixou o emblema sagrado agora. E eu não pensei nisso antes, esta livraria deve ter muitos outros clientes como ele, e agora eles são caçadores, então talvez haja magos, cavaleiros e até pessoas de várias outras forças. Parece ser muito simples para o dono da livraria manipular algumas coisas. Esqueça, eu pego quando vier da próxima vez. De qualquer forma, não tenho nenhuma tarefa além desta comissão recentemente. Decidi fazer uma pausa um pouco antes. Vincent se consolou, colocou Livro Sagrado do Sol em seu manto de padre e foi primeiro à locadora de vídeo ao lado. Jizishu não se importou muito com esse pequeno episódio, ele abriu a porta da livraria e entrou.
Embora eu estivesse um pouco curioso sobre o que o padre da igreja do Domo experimentou na livraria, a força da outra parte era muito fraca e, quando ele a viu, sua reação foi como a de um rato assustado e tímido. Exceto pelo livro em sua mão, pareço ser apenas um padre comum da igreja do Domo. Ela rapidamente perdeu o interesse. Talvez o dono da livraria tenha a intenção de cultivar esse padre, assim como ela fez naquela época. Mas agora Jizishu está ocupada tentando ganhar uma posição o mais rápido possível, e a igreja do Domo não a ajuda em nada, muito menos um padre com apenas um nível anormal. Mas no processo, ela pareceu sentir o sentimento que Wilde teve quando a conheceu na porta da livraria, e ela tinha um tipo diferente de gosto maligno. Essas pessoas que não tinham nada a ver umas com as outras tinham uma conexão sutil porque se tornaram clientes da livraria. Como alguém que já esteve lá, é inevitável ter uma emoção de veterano em relação aos novos hóspedes. Talvez, possam ser chamados de amigos do livro. Jizishu estava brincando em seu coração. Lin Jie estava pegando o emblema sagrado que havia caído do balcão. Ele olhou para cima e viu uma figura familiar entrando. Ele sorriu surpreso e disse olá, Senhorita Ji, há quanto tempo, você terminou o livro? Senhor Lin, faz tempo que não nos vemos. Jizishu assentiu respeitosamente e entregou os 2 livros em suas mãos, Blood and Beast e Iron Will. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer antes que eu entenda tudo, é muito difícil para mim entender todo o conteúdo no meu estado atual, e o período de empréstimo de 1 mês já chegou, então eu apenas devolvo o livro primeiro. Jizishu disse cautelosamente, posso pegar esses 2 livros emprestados novamente depois de um tempo. Quem não amaria um cliente recorrente? Lin Jie sorriu e assentiu, isso é muito bom. Se você puder mastigar o quanto quiser, se puder dominar esses 2 livros e entender tudo o que eles contêm, será de grande benefício para você. Isso o beneficiará por toda a vida. Muitas pessoas, eu li muitos livros na minha vida, mas na verdade não entendo nada. Jizishu assentiu enquanto era ensinado, concordando profundamente. Ela tinha apenas uma compreensão preliminar daqueles 2 livros, e agora ela está quase no nível de destruição. Se ela os dominar completamente, é difícil imaginar que nível ela pode alcançar. Jizishu voltou sua atenção para o interior da livraria. Esta foi a primeira vez que ela voltou aqui depois de vários dias desde o incidente recente com o ovo espelho mágico. Não houve nenhuma mudança na livraria, a única diferença era que havia uma jovem garota ao lado de Lin Jie. Depois que Lin Jie pegou o livro, ele não o registrou, mas o deu para a garota e disse a Jizishu, Moen, minha nova assistente. Assistente? Jizishu olhou para a garota, apertando os olhos, sua respiração era muito especial. Não parecia um ser humano, mas um produto de aço frio e plástico. Ela assentiu e gesticulou para Moen, olá. Moen também assentiu, olá. Jizishu virou a cabeça, colocou a caixa em sua mão no balcão e disse em voz baixa, Senhor Lin, completei minha vingança, muito obrigado pela sua orientação, mas ainda há alguns problemas para lidar. Eu quero pedir sua ajuda para abrir esta caixa. Os olhos de Lin Jie caíram na caixa de latão quadrada com vários padrões estranhos pintados nela. Ela finalmente confiou em sua própria determinação para se vingar do canalha. Esta caixa é seguida de problemas. Poderia haver um símbolo de amor dentro. Ou uma foto tirada ou algo assim. É isso que ele deixou para trás. Lin Jie moveu a caixa para observar e perguntou. Fim do capítulo. Capítulo 112. Foi isso que ele deixou para trás? Lin Jie olhou para a caixa de latão na frente dele. Este é um cubo com comprimento, largura e altura de cerca de 20 centímetros. É muito importante começar, e cada superfície é pintada com linhas complexas e misteriosas. Um quadrado é rebaixado na superfície superior e uma seção é afundada para baixo. Os 8 cantos são incrustados com rubis do tamanho da unha de um dedo mindinho, formando um todo vago e, travando, a caixa.
Não há dúvida de que é muito delicado, com um estilo estranho e exótico, e parece muito precioso, o que é muito adequado para o status de Ji Zixu como um homem rico. Com certeza, a pessoa que pode, escória, uma jovem tão jovem não será uma pessoa ociosa. Se, como Lin Die adivinhou, a caixa continha fichas de amor, ou fotos que o canalha deixou para trás deliberadamente como uma ameaça, então esta caixa era equivalente a um cofre. Tornando o cofre como um baú de tesouro, esse cara também é bastante fedorento. Lin Die tinha um sutil desgosto no rosto. Ji Zixu viu o rosto de Lin Die olhando para a caixa e, quando encontrou um traço de desgosto em seus olhos, sentiu-se desconfortável em seu coração e suas mãos segurando a bengala apertaram. Pior, poderia ser que o selo da caixa fosse muito simples, então seu comportamento de procurar o dono da livraria não pareceria um pouco exagerado, procurando problemas por nada. Ela não sabia nada sobre as runas dos magos brancos, mas como Erlis trancou a fórmula original do sangue imundo, do lobo da corte vazia nesta caixa, isso mostrou que ele acreditava na segurança da caixa. Esta é a base de uma organização de caçadores. O homem que uma vez fez sozinho do Lobo Branco, uma das organizações de caçadores mais conhecidas em Nujin, é absolutamente inequívoco sobre isso. Embora no mês passado, ele tenha sido tentado pelo ovo do espelho mágico, sua mente gradualmente se deteriorou, ele perdeu a cabeça e finalmente se tornou um mártir louco e cego. Mas, na verdade, antes disso, Harris era uma pessoa sábia e calma, absolutamente calma, calma e boa em planejar. O tempo de Ji Zixu na White Wolf não é curto. Se ela estivesse insatisfeita com esta organização, ela não teria se juntado aqui no começo, por causa do apoio de Ji Bonong, ela tem outras opções suficientes. Harris já foi um líder consumado, conspirador. Isso ainda pode ser visto quando ele foi afetado apenas pelo Magic Mirror Egg por uma semana, ele usou a morte de Kaji para fugir, e se voltou para o Red Cult como escudo, e planejou usar o corpo de Charles para assassinar Wild. Ji Zixu conseguiu algumas pistas naquela última fortaleza subterrânea, o suficiente para ela juntar uma verdade áspera. Harris fez essas três coisas secretamente e rapidamente, exceto pela terceira coisa que foi repentinamente notada por algum motivo, o que levou ao rápido fim da seita vermelha subsequente. Claro que Ji Zixu sabia que poderia haver algo escondido nisso. Afinal, Wild era um cliente chamado Lao Wang, pelo dono da livraria. Mas conforme a influência do ovo do espelho mágico se aprofundava, ele foi gradualmente engolido pela natureza animal no sangue imundo, e ele não tinha mais a capacidade de pensar. A loucura e a derrota subsequentes pareciam estar condenadas. Em suma, Harris nunca se esqueceu de trazer a fórmula quando ele estava mais louco, o que mostra que ele atribui grande importância à fórmula. Para uma pessoa cautelosa e confiante que atribui tanta importância à fórmula, o selo rúnico nesta caixa definitivamente não é simples. Ji Zixu pensou sobre isso, talvez não tenha sido fácil para eles, mas não necessariamente para o dono da livraria. Ela rapidamente abaixou a cabeça e disse, bem, esta é a relíquia dele. Pode ser insignificante para você, mas é um passo muito crucial para mim. Eu imploro que me faça este favor. Eu retribuirei com todas as minhas coisas você. Relíquia. Lin Die secretamente contraiu o canto da boca, esqueça, as queixas e queixas dessas pessoas ricas provavelmente estão sempre relacionadas aos pilares de cimento cheios de cadáveres. Uma pessoa que ousou enganar a senhora mais velha de uma empresa monopolista gigante provavelmente já pensou no que aconteceria com ele. Ele foi capaz de lutar por algumas rodadas, para ser honesto, já era muito notável. Espero que ele tenha se arrependido sinceramente quando saiu. Tudo é desnecessário. Esta caixa é bem interessante, e eu não preciso do seu chamado reembolso. Lin Die sorriu e disse, eu te guiei no começo, só porque você precisava de orientação. Esta frase é realmente verdadeira. No começo, quando Ji Zixu não revelou seu nome, ele ainda resolveu os problemas da outra parte. Eu cometi um deslize, desculpe. Ji Zixu assentiu envergonhado, com um leve rubor em seu rosto bonito.
Na verdade, assim que ela disse isso, ela se arrependeu. Tudo o que ela tem agora não foi dado pelo Senhor. Lin, falando em retribuir, seria muito ignorante, ela deveria ter dado tudo. Não há nada pelo que se desculpar, apenas lembre-se de ler o livro com frequência. Lin Die balançou a cabeça estupidamente e entrou no processo de terapia de conversação novamente, pensando que seria melhor conversar com a outra parte primeiro, então ele colocou a caixa de lado por enquanto, sinalizando para Moin cuidar disso. No entanto, ele ficou bastante surpreso porque a senhora mais velha pediu para ele destrancar a fechadura. Por um lado, é a confiança da outra parte nele, e por outro lado, parece mostrar que a outra parte não tem muitas pessoas em quem confiar. A propósito, Lin Die pensou sobre isso, e então se lembrou que o subordinado de Jizishu que fugiu no meio de seu discurso da última vez, aquele cara parecia estar voltando para relatar o comportamento rebelde da jovem. Até os subordinados ousaram voltar e fazer pequenos relatórios pessoalmente. Esta senhora mais velha estava longe da liberdade que ela imaginava. Ela ainda vivia na sombra e na sombra de seu pai. Neste caso, há de fato uma grande falta de pessoas confiáveis. Ela deveria ter um conflito profundo com sua família agora, caso contrário, ela nunca conheceria um canalha, especialmente Jibonong. Não sei se Jibonong falou com ela da última vez. Lin Die pensou por um tempo, e então simplesmente perguntou, seu pai falou com você? Os olhos de Jizishu se arregalaram, como esperado do senhor. Lin, ele até sabia disso. Ela assentiu, ele veio até mim há algum tempo, mas ele obviamente ainda me trata como uma criança, mas eu cresci. Lin Die podia ouvir o orgulho em seu tom e disse com um sorriso, parece que você o persuadiu com sucesso, parabéns. Jizishu disse, sim, eu o persuadi com sucesso a ficar do meu lado. Ele disse que encontraria tempo para vir e falar com você pessoalmente, sobre mais canais de vendas de livros em livrarias. Por favor, me perdoe por minha pretensão. Advoguei, fiz algumas sugestões a ele, caso contrário ele não me deixaria prosseguir. Lin Die piscou, espere, senhorita, sobre o que você falou com seu pai. É como uma pequena loja de varejo e atacado que de repente é informada de que, você foi vista pelo homem mais rico e ele quer cooperar com você, o que é ultrajante. Embora não seja necessariamente uma coisa ruim, mas deve ser uma coisa problemática. Não há espaço real para cooperação, no máximo trapaça. Não, um pequeno investimento ou algo assim. No entanto, afinal, era o desejo de Missy. Lin Die assentiu, ok, eu entendo. Dito isso, ele olhou desamparadamente para Jizishu, balançou a cabeça e suspirou. Você precisa cultivar alguém em quem possa confiar, você nem sempre pode vir até mim para essas coisas. Jizishu sempre sentiu que o dono da livraria o olhava como uma criança que não havia crescido, fazendo algo não confiável. Ela abriu a boca, poderia ser que a abertura desta caixa fosse realmente tão simples. Embora ela pudesse de fato encontrar o mago apoiado por sua família para abrir a caixa, desde a última vez que, Rian morreu, ela descobriu que a marca de lealdade deste controlador de inteligência subterrâneo havia sido contatada, e ela começou a suspeitar que havia um traficante entre os bruxos brancos. Um traidor do método Ambrand. Em desespero, escolhi ir à livraria. Crack! Os dois de repente ouviram o som da caixa girando ao mesmo tempo, viraram a cabeça ao mesmo tempo e viram Moin segurando a caixa na mão, e sua mão estava no meio da caixa. A caixa inteira estava dividida em 4 partes, abertas como pétalas, com os 4 cantos superiores como os vértices das pétalas, divididos para fora cerca de 30 graus. E no centro, o que Moin está torcendo, em sua mão é a parte afundada no topo da caixa, que agora se tornou uma tampa, e Moin a pegou. A garota estava inexpressiva, com alguma surpresa em seus olhos. Ela olhou para os dois e colocou a tampa de volta embaraçada. Bem, eu acidentalmente abri. Fim do capítulo. Capítulo 113. Acidentalmente, abriu.
Jizishu congelou por um momento e não conseguiu evitar olhar para a caixa de latão aberta com um olhar opaco. As flutuações de éter que se dissiparam em um instante ainda tinham uma cauda, e a caixa inteira parecia ter aberto uma algema invisível, e o brilho na superfície mudou ligeiramente. Como uma alucinação, um líquido viscoso vermelho sangue parecia transbordar da caixa aberta, exalando uma aura estranha. Mas é apenas um transe, e quando olho para ele no momento seguinte, só consigo ver vagamente a tênue luz vermelha refletida na caixa. Lin Jie também não percebeu, ele apenas deu as coisas para Moen segurar temporariamente, porque ela simplesmente abriu a caixa sem olhar para ela por alguns minutos. Mas depois de pensar sobre isso, já que a criança foi resgatada por ele, ela geralmente tem uma grande curiosidade sobre as coisas do dia a dia e quer tocar em tudo o que vê. Agora que ela recebeu uma caixa como um brinquedo Lego, não é? Pãezinhos de carne vencem cachorros, nunca mais voltam. Junto com essa capacidade de aprendizado pervertida, não parece estranho ser capaz de abrir a fechadura do mecanismo desta caixa. Se você abrir, você vai abrir. Afinal, a comissão da senhorita Ji é abrir esta caixa. Não há essencialmente nenhuma diferença entre sua abertura e a abertura de seu assistente. É que essa criança pegou as coisas de outras pessoas sem permissão, e foi deixada para trás por um canalha. Talvez tenha sido uma história negra usada como ameaça, e isso pode fazer Jizishu se sentir desconfortável, então ele ainda precisa se desculpar. Sob os olhos atentos dos dois, Moen empurrou a caixa para frente, na frente de Lin Jie, e rapidamente colocou as mãos atrás das costas, como uma criança que foi pega fazendo coisas ruins, olhou para Lin Jie com a consciência pesada. Com um olhar, ele sussurrou, eu só quero tentar. Você só queria tentar, então você simplesmente abriu logo depois de tentar. Mesmo que as runas que selam a caixa sejam realmente simples, há muitas runas cobrindo a caixa, então é preciso um mago branco que seja proficiente nessa parte das runas para fazer isso. Será que essa garota aparentemente jovem é na verdade um mago branco que é proficiente em habilidades com runas? Quando Jizishu pensou nisso, ela de repente parou de ficar confusa. Pelo contrário, ela até mesmo tomou isso como certo, como esperado do assistente do senhor. Lin. Jizishu assentiu secretamente, sim, como pode ser fácil ser assistente em uma livraria. Ela descobriu sozinha, mas depois que Lin Jie empurrou a caixa para Jizishu, ela sorriu se desculpando e disse, crianças não sabem como brincar. Sinto muito. Ainda não estou muito saudável, dotada de algumas maneiras, mas carente de bom senso, ainda não a ensinei sobre relacionamentos entre pessoas. Moen piscou e assentiu com uma cara séria, sim. O seu toque aleatório das crianças se refere a desvendar a caixa de runas que armazena a fórmula original e é cuidadosamente escondida por Harris. Isso é mais assustador do que tentar. Jizishu caluniou secretamente, mas quando mudou de ideia e de olhos, percebeu outro significado nas palavras de Lin Jie. Acontece que essa garota que era suspeita de ser uma maga branca foi ensinada pelo senhor. Além disso, ela é mentalmente incompleta, não tem bom senso e, juntamente com seu sentimento agora, poderia ser. O coração de Jizishu deu um pulo e uma ideia muito assustadora surgiu, mas como era muito assustadora, ela só conseguiu conter seus pensamentos imediatamente e não ousou pensar mais sobre isso, e em vez disso, forçou um sorriso e disse, não importa, o senhor. Lin é alguém que eu respeito e confio, e seu assistente é o mesmo, não há necessidade de esconder essas coisas. Lin Jie balançou a cabeça, pensando que não era de se admirar que essa jovem fosse uma escória, ela realmente não tinha nenhuma vigilância. Embora seja o senhor Lin em quem a outra parte confia, e é claro que ele é quem fez a outra parte confiar nele, mas isso não o impede de pensar que a outra parte expôs algumas de suas fraquezas com muita facilidade. Contando, ele e a senhorita Ji na verdade só se encontraram 3 vezes. Mesmo que ele seja confiável, as pessoas ao seu redor podem não ser necessariamente.
Lin Jie olhou para Jizishu e habitualmente cruzou as mãos para apoiar o queixo. Lembro-me de ter dito que outras pessoas são o inferno. Na verdade, costumo dizer essa frase para os outros, mas poucas pessoas costumam se lembrar dela, viver, e todos acabaram pagando um preço alto ou baixo por isso. Aspas. Espero que você não cometa os mesmos erros novamente e pense em como se sentiu quando foi traído. Vou punir Moen, e você deve ser mais cauteloso. Afinal, essas coisas são sua privacidade. Mas você não vai me enganar, tudo sobre mim é invisível aos seus olhos, não há necessidade de ser cauteloso. Embora Jizishu estivesse cheio de reverência e quisesse contar, e até se sentisse um pouco injustiçado, mas desde que Lin Jie falou, ele só conseguiu abaixar a cabeça obedientemente e disse, eu vou, obrigado pelo seu lembrete. No entanto, os fortes realmente têm os princípios dos fortes, e o Senhor. Lin nem olhou para o conteúdo da caixa. Mas talvez, não, na verdade, deveria ser porque eu não me importo, é apenas uma receita original, e uma existência como o Senhor. Lin deveria estar familiarizada com essas coisas. Jizishu estava pensando em seu coração, e então voltou seu olhar para a caixa de latão aberta na frente dele. O interior da caixa era acolchoado com veludo preto, e o centro era afundado. Havia um tubo de reagente de cristal com cerca de 10 centímetros de comprimento, e a parte superior estava selada com uma rolha. Dentro havia um tubo de líquido escarlate. O sangue viscoso vermelho brilhante continuou surgindo nele, agarrando-se à parede do tubo de reagente e encolhendo, rolando como uma coisa viva, brilhando como uma joia. Contra o pano de fundo de veludo preto, ele se torna cada vez mais deslumbrante. Através da refração do cristal transparente, as decorações de latão ao redor refletem um vermelho fino maligno com um toque de luz colorida na borda. Tão bonito, tão tocante, tão atraente. Esta é a fórmula original do sangue imundo que contém o poder das bestas dos sonhos. Bum! O coração de Jizishu bateu uma batida seguindo a frequência de contração do sangue, e sentiu uma espécie de tremor originário do instinto do sangue. Como o sangue imundo que ela possuía também veio do lobo da corte vazia, haveria essa pulsação. Isso mostra que a receita original na sua frente é genuína. Chame. Jizishu olhou fixamente para os tubos de reagente colocados com segurança na caixa, e deu um suspiro de alívio, o que significava que ela e sua nova organização de caçadores tinham sua própria fundação. Domine a fórmula original e substitua o lobo branco original, eles são os ortodoxos. O problema sério de longa data de Jizishu foi resolvido, e ele se sentiu muito mais relaxado, mas então ele voltou seu olhar para o lado da caixa. Entre as paredes decorativas de latão e o fundo de veludo preto da caixa, há pilhas de papéis de carta brancos, todos amassados. Jizishu estendeu a mão para tirar o papel de carta e endireitou-o novamente, e descobriu que havia 2 no total, todos eram cartas secretas para Heres. Fim do capítulo. Capítulo 114. Por precaução, Jizishu não verificou o conteúdo da carta imediatamente. Como esta caixa é do Mago Branco, as 2 letras são igualmente possíveis. Se houver runas na carta, ela cairá em uma armadilha. As runas do Mago Branco são como livros em uma livraria, e também contêm o poder que afetará imediatamente a mente e até mesmo a alma, desde que as pessoas olhem para elas. Ela olhou para as 2 cartas secretas em sua mão, seu rosto estava solene, e ela caiu em um breve pensamento sob a luz fraca da livraria. Ser capaz de ser colocada na caixa contendo a fórmula original por Heres significava que essas 2 letras deveriam ser muito importantes, até mesmo iguais em status à fórmula. Mas a fórmula original do sangue imundo já representava a fundação de uma organização de caçadores, e era a fonte de todo o poder do caçador. Jizishu pensa da perspectiva de um caçador e do fundador da organização de caçadores. Não importa como ele pense sobre isso, não há nada que possa ficar ombro a ombro com a fórmula original no coração de um líder caçador. Sem mencionar apenas 2 letras. O que é ainda mais estranho para Jizishu é que se ele quiser manter isso em segredo,
ele pode destruir essas duas letras diretamente, não há necessidade de escondê-las nesta caixa. Como um caçador próximo ao nível de destruição, é impossível para Harris ser tão esquecido que ele tenha que ler a carta de vez em quando para se lembrar do conteúdo, então ele tem que encontrar outra maneira de salvá-la. Se alguém deliberadamente lançou um feitiço no papel da carta, então eu acredito que ninguém deveria ser capaz de fazer um design tão estúpido, para que as pessoas possam esquecer o conteúdo da carta em um piscar de olhos para mantê-la em segredo. Esse tipo de comportamento só aumentará muito a chance de vazar segredos. Jizishu estava desconfiada em seu coração, mas conforme seus pensamentos fluíam, tal pensamento apareceu de repente em sua mente, e então se tornou cada vez mais forte. A menos que a carta seja de onde veio a receita original. Seu coração batia descontroladamente, ela subconscientemente lambeu os lábios secos, olhou para Lindy e descobriu que esta já havia pegado um livro e lido sozinha, e não prestou mais atenção aqui. Já que o dono da livraria não se moveu, isso significa nenhum perigo. Jizishu assentiu secretamente, tomando isso como uma espécie de aquiescência de Lindy, e então realmente leu o conteúdo da carta, seu rosto ficou cada vez mais feio. 30 anos se passaram entre essas duas cartas. Do mesmo lugar, a mesma marca d'água vermelha clara estava impressa no papel da carta, um símbolo consistindo de uma longa espada no centro e chamas espirais entrelaçadas. Para a mesma pessoa, Harris que se tornou um caçador há 30 anos, e Elis que se tornou o líder do Lobo Branco 30 anos depois. Harris já foi muito famoso entre os caçadores. Por um lado, é porque o Lobo Branco sob ele se desenvolveu gradualmente nos últimos 30 anos e tem um forte impulso. Por outro lado, ele próprio também é um personagem cuja força e inteligência estão em suas mãos. Embora Waterloo continue no futuro, não pode apagar sua antiga glória. O mais importante é que ele começou do zero. De um pequeno caçador desconhecido sem experiência, ele acidentalmente obteve a fórmula original e trabalhou um pouco até o presente. No entanto, muitos, nunca souberam de onde veio sua receita original. A maioria das pessoas chama isso de aventura. Afinal, já faz muito tempo. Se você não me perguntar sobre o passado, é difícil saber o que aconteceu naquela época. E ninguém realmente se importa com um detalhe tão pequeno. Mas Jizishu finalmente entendeu neste momento, de onde veio a fórmula original de Harris. 30 anos atrás, esta carta e a receita original foram entregues a Harris sem que ninguém soubesse. A carta diz: aceite, e o acordo entre nós está estabelecido. De agora em diante, haverá uma organização de caçadores extremamente poderosa surgindo. Você não é mais o lixo que só pode ser encolhido em um canto para ser abatido por outros, mas a tábua de corte de outros. Prometemos que não haverá problemas com a fórmula e ninguém descobrirá o problema. Há apenas uma coisa que você precisa fazer: injetar o sangue imundo para ganhar sua força. Eris, este nome, seja para ser submerso na poeira da história e pisoteado por outros, ou para brilhar sua própria luz e se tornar uma estrela, o único que pode tomar a decisão é você. Aspas. Palavras semelhantes cheias de palavras encantadoras encheram o papel da carta, atingindo o coração do pobre garoto que tinha acabado de se tornar um caçador 30 anos atrás. A julgar por tudo o que aconteceu depois, Harris aparentemente concordou com o acordo e, eventualmente, se tornou o líder do Lobo Branco. Mas não há almoço grátis no mundo. Esta carta deve conter algum preço invisível, que também é a razão pela qual esta misteriosa organização entregou a fórmula a Harris. Acontece que esta é a raiz de tudo, a verdadeira origem do Lobo Branco. Os olhos de Jizishu eram profundos. Uma organização que pode casualmente entregar a fórmula original a um pequeno caçador inútil deve ter um poder aterrorizante e inimaginável. Mas ela nunca viu o logotipo na marca d'água neste papel de carta, o que mostra que eles estão se escondendo muito profundamente. A outra carta foi enviada recentemente, e o conteúdo era muito simples. O ovo do espelho mágico será ejetado do sonho na rua 27 em 7 dias.
Se você pegá-lo, terá a chance de ser promovido ao nível de destruição. As pupilas de Jizishu encolheram, e a fonte das informações do ovo do espelho mágico acabou por estar aqui. Naquela época, Harris não tentou resolver o ovo do espelho mágico, mas desde o início, com o propósito de obtê-lo, ele queria usá-lo para avançar para o nível de destruição. Mas temo que ele mesmo não esperava que no momento em que tocasse no ovo do espelho mágico, o final de sua história fosse reescrito. Esta misteriosa organização deve ter permitido que Harris fizesse outras coisas durante os últimos 30 anos, cultivando-o passo a passo e, finalmente, levando-o à destruição. Harris apenas colocou esta carta e a primeira carta nesta caixa. Será que ele já havia previsto vagamente seu possível final futuro, então ele guardou essas duas cartas, esperando expor essa organização? Não, em vez de dizer que ele estava expondo, é mais lógico supor que ele queria arrastar a outra parte para baixo por desespero. Jizishu pensou na atitude louca de Harris com os braços levantados na chuva no final. É difícil imaginar o que estava acontecendo em seu coração naquele momento. No intervalo entre a sobriedade e a loucura, ele descobriu que era apenas uma marionete, uma pobre criatura cujo destino foi manipulado, mas ele só podia correr em direção ao enorme deus da chuva sem hesitação. Por respeito, Lin Jie não espiou o conteúdo da caixa, mas a mudança no rosto de Jizishu era diretamente visível. O tipo de pena inacreditável, repentinamente iluminada, temerosa e simpática apareceu alternadamente no rosto da mulher, o que era maravilhoso. Lin Jie ergueu as sobrancelhas, sentindo que havia descoberto as reviravoltas na trama. Realmente não foi fácil colocar sua mente por trás do canalha da senhorita Ji, uma gangue cometendo um crime. O professor Lin mostrou suas qualidades como um mentor de vida, mestre da canja de galinha e mestre emocional, largou o livro e perguntou com grande interesse: ele é uma peça de xadrez instruída e controlada por outros, e há uma razão mais profunda por trás disso. Cadeia de interesses, certo? Parece que sua vingança está longe de acabar. Fim do capítulo. Capítulo 115. Lin Jie sentiu que sua especulação não poderia mais ser razoável. Primeiro, há uma expressão de descrença, o que significa que o conteúdo deste pedaço de papel excede as expectativas de Jizishu. Posso perguntar, o que uma mulher que despejou cimento no canalha esperaria da carta deixada pelo canalha? Não há nada mais do que dois tipos, um é o material preto que a outra parte dominou, e o outro é que a outra parte confessa e diz que amou. A senhorita Ji deve ter pensado nos lados bom e ruim. Mesmo que essas duas possibilidades não sejam o caso, deve haver um segredo mais profundo e tortuoso por trás disso. Então veio uma percepção repentina, que mostrou que as dúvidas no coração de Jizishu haviam sido respondidas, e por trás desses segredos, a verdade era lógica. O próximo é o lugar mais crítico, medo após medo. Por que medo? Naturalmente, ela viu a verdadeira conspiração na carta, que era inúmeras vezes mais aterrorizante do que encontrar um canalha. Era tão assustador que se ela não se vingasse e contra-atacasse a tempo, haveria consequências muito sérias. Definitivamente não é um problema emocional que pode fazer a senhorita Ji ter medo. Então, medo mostra a seriedade. O impacto do assunto definitivamente subiu para um nível além do indivíduo. Então, para a senhorita Ji, apenas seu pai Jibonong e Luo Eryuan podem atingir esse nível. E simpatia e pena, não há dúvida de que foi porque a outra parte não teve tempo de realmente perceber a conspiração, e foi rapidamente morta pela senhorita Ji preenchida com cimento. Então, no final de todas as emoções, há um gosto residual agradecido. Essa série de altos e baixos emocionais estava de acordo com a especulação de Lin Jie. Mesmo assim, algumas dúvidas no coração de Lin Jie foram respondidas. Quem poderia ser ousado o suficiente para atacar a senhora mais velha do desenvolvimento de recursos Luoeri e, no final, até mesmo trair esse relacionamento ignorantemente, o que fez Jizishu entrar na livraria na chuva com o rosto cheio de decepção. Depois desse raciocínio, as coisas já estão bem claras.
Isso não é uma traição, mas uma fraude organizada e premeditada e até mesmo assassinato. Na verdade, o verdadeiro alvo daquele canalha é Gibonong. Atrás dele, há uma gangue de canalhas que planejou tudo. O que ele realmente quer não é sexo, mas dinheiro. Não é uma pequena fortuna comum, mas temo que ele tenha um grande apetite e queira fazer algo com os recursos de Luer. Lin Die sentiu que a posição de monopólio da Luer Resources durou muito tempo, o que causou a insatisfação de algumas outras empresas, então ele queria usar Jizishu como um avanço. E a reação de Jizishu confirmou diretamente seu palpite. A senhorita Ji assentiu solenemente. Sim, esta organização tem uma energia inimaginavelmente enorme e a esconde muito profundamente. Receio que Harry seja apenas um peão em suas mãos. Imagine que eles passarão a vida de uma pessoa brincando com isso na palma da minha mão, me sinto assustado. Mas as coisas só serão mais aterrorizantes do que eu imaginava. Minha vingança, temo que ainda haja um longo caminho a percorrer, mas desta vez, não é mais da minha conta. Ela dobrou novamente os 2 pedaços de papel de carta e os colocou de volta na fenda dentro da caixa. Seus olhos caíram no tubo de líquido escarlate. Uma vez que a fórmula original esteja em mãos, sua influência pode ser considerada verdadeiramente estabelecida. Oh, nome daquele canalha é Harris? Lin Die não pôde deixar de tomar um gole de água de sua xícara de chá, e parecia que esse cara não estava apenas sendo usado, mas um homem-ferramenta completamente moldado. Não é de se admirar que a senhorita Ji tenha mostrado uma expressão simpática e lamentável. No entanto, não é mais uma pessoa, o que significa que a Holy Resources tomará medidas contra esta organização. Lin Die pensou por um tempo, e esse tipo de guerra empresarial pertencia ao seu ponto cego de conhecimento, então ele só pôde lembrá-lo. Deixe seu pai ter cuidado, já que você acha que essa organização é assustadora, ela também deve ser uma ameaça aos recursos de Luer. Não seja descuidado, a outra parte não se importará com os meios. Ele suspirou secretamente, de disputas emocionais a lutas corporativas. As coisas estão ficando cada vez mais emocionantes. Obrigado pelo seu lembrete, eu vou. As palavras de Lin Die fizeram Jizishu parecer sério, e ele realmente deveria lembrar seu pai sobre esse assunto. Ela agora está subindo para o grande palco do extraordinário, e por trás disso está a Luer Resources. Ela pode enfrentar um jogo com outras forças estabelecidas, e não é mais uma luta pequena como antes. Um movimento inadvertido também pode ter um impacto nos recursos de Holy. Especialmente agora que esta organização está no escuro e eles estão abertos, ninguém sabe quantas pessoas extraordinárias como Harris esta organização cultivou em segredo para trabalhar para ela. Ela ainda não é atenciosa o suficiente, mas felizmente, ela ainda tem o Senhor. Lin. Enquanto Jizishu secretamente se alegrava por ter conseguido ir à livraria naquela noite chuvosa, de repente ele teve um pensamento que não podia ser ignorado. Pensando bem, a abordagem do Sr. Lin é um pouco semelhante ao método usado por esta organização para treinar Harris. Eles estão todos ajudando secretamente e então atribuindo missões. Poderia ser que o Sr. Lin vivia em reclusão aqui, começou a planejar e manipular secretamente, apenas para jogar um jogo com esta organização que ela nunca conheceu. Os dois lados tiveram muitas disputas desconhecidas em segredo, e a mais recente é a eclosão do ovo do espelho mágico. Obviamente, o resultado final é a vitória do dono da livraria. Oh, coração de Jizishu batia descontroladamente. Olhando para a caixa à sua frente, ele sentiu que sabia de algo terrível novamente. Se tudo fosse o plano do Sr. Lin, essa fórmula original poderia ser sua recompensa. As palavras de Lin Die interromperam sua linha de pensamento. A propósito, já que você está aqui, tenho mais uma coisa para lhe perguntar. Jizishu disse rapidamente, é uma honra poder fazer coisas por você. É assim. Lin Die pigarreou e disse após consideração, tenho um cliente chamado Barton Eckerman, que recentemente perdeu o emprego e está muito deprimido. Talvez você possa lhe dar um novo emprego.
Jizishu ficou surpreso por um momento, então reagiu. O caçador que, segundo rumores, aceitou a tarefa de assassinar Wilde como base para a avaliação do destruidor, Pale Night Watchman, Barton Ackerman. A Truth Society tinha acabado de divulgar a notícia de que Ackerman havia desistido da missão de Wilde alguns dias atrás. Este caçador, que não era muito conhecido antes, tornou-se famoso quase instantaneamente, mas a maioria deles não tinha uma boa reputação. Muitas pessoas pensaram que esse cara era um covarde que fugiu da batalha, mas alguns ouviram que Wilde não estava realmente ferido tão gravemente, e ainda mantinha sua força destrutiva, e acreditavam que ele era uma facção racional com visão. Mas, em suma, entre os caçadores, o nome Ackerman é completamente famoso. O desemprego mencionado pelo dono da livraria se refere ao abandono da tarefa. Mas Wilde é um cliente da livraria, ou seja, o Sr. Lin está realmente por trás desse assunto. Chame isso de desemprego. O Sr. Lin é realmente engraçado. É meu dever dizer, estou mais do que feliz em oferecer a ele um novo emprego. Jizishu era tão estúpida que desistiria de um caçador destrutivo. Agora, sua organização tem a fórmula original como base e também tem uma força de combate de alto nível que pode segurar a cena. Como esperado do Sr. Lin, ele considerou todos os aspectos. Ok, então você me dá um endereço adequado, eu entrarei em contato com ele e o deixarei encontrar você. Lin Die assentiu, suspirando em seu coração, como esperado da senhorita. Pessoas ricas apenas se divertem, oferecendo emprego sem dizer uma palavra. Fim do capítulo. Capítulo 116. Está ficando tarde. Se você não tem mais nada para fazer, volte cedo. É muito perigoso para você sair sozinho à noite. Depois de negociar as coisas, Lin Die estava pronto para fechar a porta para se despedir dos convidados. Claro, esta não é uma ordem para despejar clientes. Se fosse durante o dia, ele ainda ficaria feliz em conversar com a senhorita. Afinal, esta é realmente uma cliente super grande. Mesmo que ela não compre sozinha, não há problema em apresentar mais alguns amigos, como a senhorita Doris. O problema é que já eram quase 8 ou 9 horas quando Vincent chegou antes, e já eram 10 horas depois de uma conversa. Jizishu veio novamente, e eram quase 11 horas agora. Normalmente, ele fecha a porta cedo às 11 horas e vai para a cama. Ele largou a xícara de chá e olhou para o céu lá fora, e sentiu que estava deitado com os olhos abertos. Não era cedo, era quase tarde da noite. Esta jovem é realmente corajosa. Como uma jovem bonita o suficiente, ela ousa vir sozinha para um bairro relativamente remoto à noite. A lei e a ordem aqui nunca foram particularmente boas. Neste caso, voltarei primeiro e esperarei a chegada do Sr. Ackerman. Jizishu assentiu, embora agora seja uma caçadora perto do nível de destruição, o suficiente para ser chamada de homem forte, mas aqueles que entram e saem desta livraria, e aqueles que têm várias ideias sobre a livraria, são todas forças antigas. Para ela, há de fato um grande perigo. Se não fosse pelo fato de que a receita original era muito importante, ela definitivamente traria seus comparsas. Jizishu se levantou e arrumou suas coisas, fechou a caixa novamente e se preparou para sair. Neste momento, Lin Die sentiu suas mangas sendo puxadas, virou a cabeça desconfiado e viu os olhos claros e brilhantes de Moen olhando para ele, e então se virou para olhar para a caixa no balcão. Direto. Lin Die imediatamente entendeu que a criança tinha gostado da caixa. É linda e brilhante. Ela não conseguiu evitar abrir a caixa agora, provavelmente porque ela realmente gosta dela. O chefe Lin ficou em um dilema por um tempo, embora a maioria das relíquias do antigo canalha fossem destruídas e enterradas em cimento juntas, mas da perspectiva da caixa em si, o valor deveria ser bem alto. Depois de deliberar por um tempo, ele decidiu tentar e disse: "Espere, meu assistente parece gostar muito desta caixa, será que eu posso?" Antes de terminar de falar, Jizishu apenas hesitou por um momento e então colocou a caixa no chão novamente.
Ele ficou muito feliz, até um pouco impaciente, tirou o conteúdo e então estendeu a mão e empurrou-a para cima. Sem problemas, obrigado. Lin Jie não sabia como se sentir, então ele teve que sorrir. Dessa forma, não tenho nada valioso para trocar, você quer alguma coisa da livraria? Jizishu ficou surpreso por um momento, então o êxtase surgiu em seu coração, suprimindo sua excitação, seus olhos caíram em vários lugares da livraria. Sem o selo da caixa de latão, o sopro da fórmula original vaza, o que inevitavelmente atrairá alguns cobiçosos. O próprio lobo da corte vazia é uma besta dos sonhos de nível destrutivo, e o sangue imundo produzido é de um nível muito alto. Também é possível chegar à potência do nível de destruição. Ela acha que este é o segundo teste de sua habilidade pelo dono da livraria. Então, mesmo considerando o perigo, ela ainda escolheu entregar a caixa. Mas talvez tenha sido sua determinação que atraiu o favor do dono da livraria, então ela lhe deu a chance de reduzir a dificuldade. Ela deve entender bem, e desta vez, o Sr. Lin está falando sobre as coisas na livraria, ou seja, não apenas livros, mas também outras coisas. Embora cada um dos livros na livraria contenha mistério e poder infinitos, eles não podem melhorar sua força em um curto período de tempo, e ela não tem como julgar o quanto os livros podem ajudá-la em sua situação atual. Primeiro pensamento de Jizishu foi naturalmente a gárgula, mas o poder da gárgula é apenas nível de pânico, o que significa que ela só tem um assistente extra do mesmo nível. Para ela agora, sua capacidade de ajudar é limitada. Ela ponderou por um momento, então voltou os olhos para a rosa vermelha que ela estava prestando atenção agora, mas não ousou olhar. As rosas no balcão não foram vistas quando eu vim aqui antes, e elas deveriam ter sido adicionadas durante este período. A rosa delicada e charmosa, que estava mantendo uma postura de brotamento no momento, pareceu notar seu olhar, as pétalas tremeram ligeiramente, revelando um globo ocular e olhou para ela, e a malícia gananciosa brilhou para longe. A espinha de Jizishu estremeceu, e ele vagamente sentiu uma forte ameaça à alma. Mas quando a ameaça surgiu, ela continuou flutuando atrás dela silenciosamente, e a vontade de aço, gerada por sua alma bloqueou seus incontáveis tentáculos na frente dela, bloqueando imediatamente esse sentimento. Esta flor parece tão aterrorizante. Com sua força atual, ela é absolutamente incapaz de competir. Ela deve confiar inteiramente na adição de vontade de ferro para pará-la. No entanto, ela podia sentir que a flor realmente não pretendia fazer nada, parecia que estava apenas tentando assustá-la como uma brincadeira. Mas ela pensou sobre isso novamente, essa não é a melhor ajuda. Chame. Jizishu apontou para as rosas no vaso de flores no balcão, eu quero suas rosas, posso? Aspas. De interrogação aspas. Lin Jie ficou um pouco surpreso. Rosas. Há livros por toda a sala e gárgulas bem feitas. Eu quero as rosas dele. O que isso significa? Não era que ele pensasse muito, de todos os aspectos, este pote de rosas era o de menor valor na livraria, e o significado das rosas, da terra a Aesir, dos tempos antigos até o presente, não mudou. Mas ele mesmo disse, Jizishu queria rosas, mas ela estava perdida. Claro, Lin Jie foi gentil e até entregou as flores e os vasos para a outra parte. No entanto, olhando para as costas rápidas da outra parte que fechou a porta e saiu, havia um sorriso alegre no canto de sua boca. O chefe Lin cruzou as mãos e apoiou o queixo, olhando para o balcão vazio, perdido em pensamentos, seu sorriso desapareceu gradualmente. Área central, reencarnação mecânica. Andrew está em frente à parte da fábrica 01 que está sendo reconstruída. Após o incidente do ovo do espelho, ele usou os regulamentos de emergência para manter temporariamente sua posição, mas o preço foi que ele foi monitorado, e ele teve que supervisionar o trabalho aqui, procurando por pistas para os atacantes, e não pôde participar da tomada de decisões de outros assuntos. Neste ataque, um total de 3 fábricas foram destruídas em grande escala, 01, 07 e 13. 01 era uma fábrica para experimentos com remédios de sangue,
07 era uma fábrica para o projeto de pneus de lama e 13 era um depósito de armazenamento. O que eles têm em comum é que são todas explosões causadas pela detonação da pedra filosofal de dentro. Apenas essas 3 fábricas precisam usar a pedra filosofal recentemente, o que a torna mais conveniente para o fantasma interior. O fantasma interior ainda deve estar em movimento, mas eles reduziram drasticamente seu poder e cometeram suicídio sem dúvida. Não, talvez o fantasma interior esteja no topo. Ele andou de um lado para o outro, olhando friamente para os estudiosos de baixo nível que estavam reconstruindo o produto de alquimia próximo ao seu ouvido, um fone de ouvido miniatura de comunicação de longa distância. Veio uma voz, que o fez parar e seu rosto mudou. Presidente, o povo da facção Zisri já sabe que esse grupo de lunáticos que tem prazer em saquear conhecimento está muito interessado em livrarias. O rosto de Andrew ficou extremamente sombrio em um instante. Ele já havia cancelado esse pedido há algum tempo. Alguém interceptou seu pedido cancelado. Fim do capítulo. Capítulo 117. Lindy ponderou por um tempo, suspirou, levantou-se e estava prestes a fechar a loja, quando de repente viu o emblema sagrado de prata que havia colocado no balcão antes. Eu estava muito absorto na conversa agora, e esqueci disso por um tempo depois que coloquei o emblema sagrado na mesa, e o padre não mencionou isso depois. Agora que o vaso de flores havia sumido, o emblema sagrado de repente se tornou muito deslumbrante, brilhando com um brilho suave. Ei, o padre Vincent saiu com tanta pressa que até se esqueceu de pegar o emblema sagrado. Lindy estendeu a mão e pegou o emblema sagrado, e olhou para ele 2 vezes. O emblema sagrado da Igreja Dome ainda é muito delicado e frio ao toque, e o design simples e as linhas escuras onduladas fazem as pessoas se sentirem em paz à primeira vista. Sinta, esta religião é popular em Nu há tantos anos, e é realmente muito conhecida. Se eu tivesse descoberto antes, eu ainda poderia ir até o padre ao lado para devolvê-lo, mas então eu conversei com a senhorita G. Ele não vem aqui há tanto tempo. Acho que ele realmente esqueceu, e todos provavelmente foram embora. Parece que só podemos dar ao padre quando ele vier da próxima vez, mas uma coisa tão valiosa não deve ser deixada indiscriminadamente. Lindy olhou para o emblema sagrado em sua mão, então virou a cabeça para olhar para Moen, e seus olhos caíram na caixa que ela segurava em seus braços. Isso não é uma coincidência. Aconteceu de colher um cofre, que pode ser usado. A criança parece tratar a caixa como um tesouro, então ele não vai perdê-la. Ele colocou o emblema sagrado no topo da caixa com um clique, e pediu a Morne para mantê-lo junto com a caixa, e entregá-lo ao padre quando ele retornasse. Como eu disse agora, isso é considerado uma punição para você, então você deve mantê-lo seguro. Morne assentiu, colocou o emblema sagrado na caixa, fechou-a novamente e olhou para as runas na caixa de latão por um tempo como se estivesse atordoado. Quando ele levantou a cabeça, Lindy já havia fechado a porta e se virado. Quando ele passou por Moen, ele deu um tapinha na cabeça dela. Suba para dormir. Quando as pessoas da Câmara de Comércio de Ash vierem, sua nova identidade estará definida. A propósito, tenho que pedir a eles que ajudem a mudar o layout do 2º andar para liberar um quarto para você. Enquanto Lindy subia as escadas, ele sorriu para Moen. Se você tiver tempo, pense se quer adicionar alguns móveis. Lã pronta, se você não apertar, não vai conseguir. A última frase foi o chefe Lin murmurando em voz baixa, mas Moen podia ouvir claramente. O homem artificial pensou por um tempo e assentiu seriamente com uma carinha pequena. Móveis, lã, o chefe quer tapetes de lã. Obviamente, ela ainda não tem uma boa compreensão dos coloquialismos emergentes. Lindy realmente queria reformar o 2º andar. Ele sempre seguiu o layout original desta livraria sem grandes mudanças. Era bastante confortável morar sozinho, mas era diferente depois de adicionar mais uma pessoa. O espaço no 2º andar não é grande, o quarto e a cozinha ocupam a maior parte, principalmente o quarto também serve como escritório,
que ocupa uma área relativamente grande, e o resto é originalmente um espaço de partição que ele reservou para tirar um tempo para se exercitar todos os dias. Agora o quarto foi entregue a Moen, e ele colocou a cama de madeira que conseguiu montar na área de ginástica. Além disso, ele também moveu a espada grande para cá. Mas continuar assim não é o caminho a seguir. Acontece que encontrei quilha há algum tempo, por que não fazer uso total dela? Lindie primeiro disse boa noite a Moen que a seguiu, disse-lhe para se lembrar de trocar de roupa, observou-a fechar a porta do quarto e depois foi dormir em paz. Moen fechou a porta, ficou ali e esperou até que não houvesse movimento do lado de fora, então caminhou até a cabeceira da cama e colocou a caixa em seus braços na cabeceira da cama. Havia um kit médico na mesa ao lado da cama. Ela tirou as roupas do corpo, e o corpo da garota branca e esguia estava coberto com bandagens, o que parecia chocante. As bandagens caíram no chão em círculos, empilhadas umas sobre as outras. Moen limpou a pomada deixada em seu corpo com uma toalha molhada, tratou o ferimento, aplicou novas e amarrou o curativo novamente. O ferimento principal era uma grande área de abrasão nas costas e o código de barras na nuca que ela havia destruído sozinha. Os pequenos ferimentos restantes, como os dos braços e do rosto, haviam cicatrizado, e a quantidade de bandagens foi reduzida muito. Depois de se vestir, ela cuidadosamente deitou-se de lado na cama, enrolou-se e abraçou a caixa de latão com força em seus braços. O chefe disse para mantê-la segura. Morny olhou para o bloqueio de runa invisível na caixa. Ela conseguiu abrir a caixa, e havia de fato um certo elemento de sorte. A maioria das runas na caixa foram aprendidas por ela, e não era difícil de entender, mas a maneira como elas estavam conectadas umas às outras era algo que Moen nunca havia aprendido. Então ela estava dizendo a verdade, ela só queria experimentar. No entanto, o cérebro recentemente sobrecarregado do homem artificial ainda tem inércia, e no estado de pensamento overclocked, ela entende algo além da aparência. Através do fluxo do éter profundo, ela encontrou diretamente o núcleo do selo da runa, e foi capaz de abrir a caixa imediatamente. Agora, Morny decidiu tentar quebrar o selo da caixa através do que ele havia aprendido. Mas, na verdade, isso é tão absurdo quanto tentar derivar a equação massa-energia depois de dominar todas as fórmulas básicas. Depois de tentar algumas vezes, Moen entendeu que, embora a situação atual seja infinitamente mais simples do que isso, pelo menos, é impossível alcançá-la em pouco tempo. Morny agachou-se no canto e seu cérebro estava abaixado. Como ele tentou passar por cima dos degraus, seus pensamentos estavam uma bagunça. Ele levantou a cabeça atordoado e viu a ponta das penas do apanhador de sonhos penduradas em seu campo de visão, tão sonolento. Ela fechou os olhos e, dentro da caixa de latão em seus braços, o emblema sagrado emitia uma luz fraca, como o luar. Os ciborgues também têm sonhos. Malgan agora pode dar a resposta, sim. Ela estava parada em um trecho infinito de águas calmas, com ondulações sob seus pés, amassando a noite e fragmentando as estrelas refletidas na água. O céu escuro como breu através da Via Láctea encontra a superfície da água, e quase não há diferença entre os dois, dando a Moen a ilusão de que ele está caminhando no céu noturno. Morny levantou a cabeça calmamente e caminhou para frente. Há apenas estrelas brilhantes no céu noturno, e não há vestígios da lua. Porque a lua está bem na frente dela. Moen parou e olhou para a mulher parada na água. A mulher tem longos cabelos pretos como uma cachoeira, gaze preta cobrindo seus ombros, usando um longo vestido preto, a saia em camadas é digna e linda, o chale em seus ombros é vagamente como o céu noturno, e suas mãos também estão cobertas com luvas pretas. Ela é como uma enlutada, só que sua pele branca marfim é macia e carnuda, e seus lábios vermelhos rosa são carnudos e úmidos, o que é diferente de todo o seu corpo em preto. Seus olhos eram escuros e profundos, e quando ela baixou as pálpebras, ela estava extremamente triste. Olá, a pessoa que vai te encontrar 10.000 anos depois, meu nome é o Apogese, bem-vinda à minha terra dos sonhos.
A mulher levantou graciosamente a bainha da saia, apresentando-se assim. Fim do capítulo. Capítulo 118. O que é o EP? Moen piscou, parecendo um pouco atordoada e vigilante. Obviamente, o conhecimento básico que ela recebeu por causa da chave para a porta, estudos gerais, não contém informações sobre a bruxa original. Essas lendas e segredos antigos não pertencem mais à categoria de conhecimento básico. Mesmo as pessoas mais extraordinárias não sabem disso, e mesmo aqueles com uma formação como Giz e Shu só podem saber algumas palavras. Apenas espécies de vida longa como Doris, que viverão mais e têm um status muito alto, podem entender essas coisas e garantir que estão bem. No entanto, sua família era originalmente a nomeação da noite de Wapugisi, e não é surpreendente que a senhora Bain ainda exista no sonho e lhes dará bênçãos depois de acordar. No entanto, outras pessoas, não importa se são pessoas extraordinárias ou espécies extraordinárias, embora suas atitudes e visões sobre esses segredos antigos sejam diferentes, em geral, a descrença ainda é a corrente principal. Afinal, depois de um longo período de tempo e mudanças, esses segredos são fragmentados, e alguns deles são até mesmo diretamente considerados tabus e heresias. Por exemplo, a Igreja da Peste não reconhece a existência da bruxa original e denuncia essa declaração como heresia. A Igreja do Domo acredita na Lua, mas nenhum de seus dogmas tem nada a ver com Wapugis, que é o responsável pela noite, separando completamente os dois em uma existência independente. Mesmo que você acredite, você tem que dizer que não acredita. Quanto ao nosso pequeno colega de classe Moen, ele está cheio de pontos de interrogação sobre palavras como pessoa nomeada e o Epigisi, sem nenhum conceito. O Apogisi parecia ter esperado tal situação há muito tempo. Ela abaixou a saia e moveu seus passos levemente. A superfície da água sob a saia fazia círculos e ondulações, e sua voz era tão doce quanto um rouxinol. Meu querido garoto, você não sabe minha origem ou meu nome. Eu sou Wapugis, o extraditor do dia e da noite, o tocador de sinos da noite, o sol e a lua, meu filho e filha mais velhos, e as estrelas e os lagos cantam meus louvores. Eu protejo todas as coisas que são sempre novas sob a alternância do dia e da noite, e faço um acordo com todas as pessoas mágicas. Quem clama ao sol é meu amado. Quem jura à lua é meu juramento. O que eu amo está a salvo da escuridão e do caos. Enquanto ela recitava uma área, ela caminhou em direção a Moen. A garota estava vigilante e queria evitá-lo de lado, mas no momento seguinte seu parceiro desapareceu como um fantasma, e a voz apareceu atrás dela. Colocando as mãos em luvas pretas nos ombros de Moen, o Apogisi se aproximou do pescoço da garota, viu a cicatriz em seu pescoço e voltou ao tom normal, disse suavemente, gosto de crianças que anseiam por liberdade. Eu não sou o seu assunto. Percebendo que não conseguia se livrar da outra parte, Morne virou a cabeça e disse, o que você quer fazer me puxando para o seu sonho? A garota ciborgue que não tem conhecimento não tem a mínima ideia de que o que Apogisi disse agora é o suficiente para subverter o conceito tradicional da bruxa original. O Apogisi não é apenas responsável pela noite, mas também por um campo mais amplo. Dia, noite e crepúsculo representam sua autoridade temporal sobre a alternância do dia e da noite. O sol, a lua, as estrelas e a água do lago representam sua subordinação, sua classificação está muito acima dessas coisas, e ela até as domina. E o escopo de seus crentes mudou dos elfos noturnos que as pessoas geralmente pensam agora, para todas as coisas e pessoas com poder mágico. Comparado com a lua e a névoa do muro alto, Wapugis, como a bruxa original, é obviamente mais como um deus real. O Apogisi ficou atordoada por um momento, então riu e disse, você é quem entrou no meu sonho. É por isso que ela chamou a outra parte de pessoa que marcou o encontro, e seguiu o acordo que ela abriu há milhares de anos, e veio buscar proteção. Mesmo que seu poder atual tenha acabado, e o mundo não se lembre de seu nome. Moen também ficou atordoada, e então se lembrou das penas do apanhador de sonhos que viu pelo canto do olho antes de adormecer, e entendeu instantaneamente.
Ela havia obtido o sonho errante capturado pelo apanhador de sonhos. E o meio deveria ser o emblema sagrado da cúpula que ela guardava na caixa. Ela se lembrou da conversa entre Lindier e o padre Vincent antes, e contatou as palavras de Waapji agora, e logo descobriu a contradição. Moen perguntou, você é a lua? Waapji deu um tapinha na cabeça dela, como se estivesse acariciando seu animal de estimação favorito, e disse com um sorriso, eu não sou, mas a lua também é minha adorável filha, assim como você. Moen pensou sobre isso, olhou ao redor e disse, não está aqui. Waapji olhou para a linha de comunicação à distância, quando a escuridão engoliu tudo, eu a enterrei com o sol. Moen disse, mas a igreja do domo, eles ainda acreditam na lua, mas não ousam olhar diretamente para ela. O sorriso de Waapji desapareceu gradualmente, e ele olhou profundamente para Moen. Isso é falso, a lua real não terá medo dos olhos dos crentes. Medo. Falsas crenças podem deixar as pessoas loucas. Elas têm medo de serem expostas como um enganador que usurpou o poder, então as pessoas fazem um juramento de não olhar diretamente para elas. É realmente um rosto abominável. Se eu ainda tiver o poder, não vou deixar que continue com esse comportamento estúpido, mas infelizmente, só posso existir neste sonho agora. Waapji olhou de repente para Moen e disse, você pode ser minha chance. Aspas. Ponto de interrogação. Aspas. Moen piscou. Waapji beliscou as bochechas e disse com um sorriso, bom garoto, você tem uma alma tão pura e perfeita quanto a água, como o recipiente mais plástico. Você está disposto a aceitar este sonho? Eu confio meu poder a você, e você será o mestre desta terra dos sonhos em vez de mim. Morne disse vigilantemente, o que você quer que eu faça? Waapji sorriu e disse, mate aquela lua falsa. Colin ficou sentado em seu assento por horas, desde tarde da noite até o início da manhã. Até o sol brilhar na locadora, ele ainda sentia seus membros frios e tremendo por todo o corpo. Ele esperou ansiosamente por metade da noite e finalmente abriu a porta com expectativa para dar as boas-vindas ao padre que havia retornado do exorcismo, esperando ouvir as boas novas dele de que o assunto foi resolvido e o espírito maligno da porta ao lado se dissipou. Embora, durante essa metade da noite, ele não tenha ouvido nenhuma briga ou gritos vindos da porta ao lado, e não tenha visto nenhum fenômeno anormal, como uma grande quantidade de sangue espirrado na janela ou a luz branca ofuscante saindo da sala, para provar a intensidade da batalha. Mas o rosto do padre que retornou estava um pouco pálido, o que mostrou que a situação era realmente perigosa. No entanto, as coisas saíram pela culatra. Ele não podia esperar pelas notícias da resolução do assunto, mas esperou por uma frase, você entendeu mal, o dono da livraria ao lado é uma pessoa normal, calorosa, gentil e prestativa. Até o padre Vincent foi controlado pelo oponente. O inferno está vazio, e os demônios estão no mundo. O medo de Colin atingiu seu pico, e de repente se transformou em raiva. Por que essas pessoas não acreditam nele? O dono da loja de áudio abriu a porta com uma cara mal-humorada, e finalmente decidiu ir para a porta ao lado para enfrentar o diabo. Mesmo que seja a morte. Ele também quer expor as verdadeiras cores da outra parte. Fim do capítulo. Capítulo 119. Colin, o homem corajoso que ficou furioso e foi até a toca do diabo para provar a si mesmo, apenas saiu da loja e voltou correndo. Claro, não deve ser por medo repentino. Foi porque ele de repente se lembrou de que esqueceu de trazer a ferramenta de remoção de magia, então ele simplesmente passou assim, e ele não era um tolo. Mesmo se você quiser morrer generosamente, você deve primeiro expor a verdadeira face daquele demônio. O chefe Lin não sabia que, em apenas meio mês, ele havia mudado de uma pessoa honesta para um espírito maligno, aos olhos de seus vizinhos, e então atualizado para um demônio, e sua classificação estava aumentando gradualmente. Colin torceu seu corpo gordo, fez beicinho e remexeu, murmurando. Onde está a água benta? Onde está minha água benta? Lembro que sobrou um pouco. Depois que o padre Vincent foi embora, Colin ficou com raiva e assustado.
Para desabafar suas emoções, ele quase quebrou sua amada TV. Quanto a outras coisas, é claro, elas não puderam ser poupadas, e todas se transformaram em lixões no chão no momento. A água benta dada pelo padre suporta o peso do peso. Se não fosse pela prudência de Colin, a garrafa de vidro usada para conter a água benta ainda é forte, e agora ele precisa reconfigurar a água benta, ou lamber a água benta no chão para fazer para si uma ferramenta de exorcismo sagrado. Ah, achei! Ele levantou a garrafa na mão, e ainda havia cerca de 1/5 da água benta na garrafa de vidro transparente. O dono da loja de áudio e vídeo tem uma personalidade estável. Ele borrifa a água benta ao redor da sala e da porta 3 vezes ao dia. Naturalmente, o consumo de água benta é muito grande. Colin hesitou um pouco, há apenas uma quantidade. Será eficaz? Mesmo se você quiser irritar esse demônio, você tem que machucá-lo, certo? Era um pouco embaraçoso para ele usar seu cérebro em repouso habitual para pensar sobre os problemas. Neste momento, ele de repente viu algo brilhando no chão ao lado de seus pés. Colin se abaixou, pegou e olhou para ela. É uma moeda fina, com cerca de 2 nós dos dedos de largura. Ele pareceu se lembrar de ter chutado o sofá contra a parede com raiva antes, como se tivesse ouvido o som de metal caindo no chão. Esta moeda pode ter ficado presa no vão entre o sofá e a parede antes, e caiu por causa deste pé, e rolou para uma pilha de entulho. Agora, por causa de sua busca desordenada, ele escorregou para fora da pilha de entulho novamente. Não importa o quanto Colin pescasse em águas turbulentas, ele ainda era um homem de negócios, e reconheceu que a moeda em sua mão não era uma moeda emitida pelo Banco Central Nu. A moeda normal de Nu tem uma silhueta em miniatura de toda a cidade pintada no anverso e várias denominações de 1 centavo a 1 yuan no reverso, com uma espessura de cerca de 1 milímetro. As notas também são conjuntos completos e têm meios exclusivos anti-falsificação. A moeda na mão de Colin é mais fina e muito leve, com 3 círculos concêntricos simples desenhados nela e um padrão difuso vertical em forma de lançadeira no centro, que parece antigo e tem um toque de mistério. Esta moeda parece familiar, como se eu a tivesse visto em algum lugar, essa sensação é realmente estranha. Colin murmurou para si mesmo, olhando para as moedas em sua mão com desconfiança. Logo, ele se lembrou de onde a tinha visto antes. Esta moeda é uma herança de família. Quando ele era jovem, seu pai, o velho Colin, que ainda não estava morto, era o antigo dono da loja, e ele frequentemente lhe mostrava esta moeda e lhe contava histórias sobre ela. A memória de Colin estava turva, e ele só se lembrava de que era uma moeda mágica da sorte, e seus ancestrais fizeram fortuna com ela. Mas como ele era travesso e conseguiu a moeda em algum lugar, o velho Colin o espancou. Mas naquela época, sua família foi reduzida a abrir uma locadora de vídeo, e essa moeda tinha um significado mais simbólico, pelo menos provava que sua família Colin já havia sido brilhante. Quanto ao poder mágico da sorte, se funcionar, Colin ainda viverá em uma locadora de vídeo tão ruim. E até se tornou vizinho de um demônio. No final da memória, Colin segurou a moeda em suas mãos indignado, água benta em uma mão e moedas na outra. O pensamento ligeiramente tímido foi substituído por raiva interior. Embora eu não saiba se a lenda desta moeda é verdadeira ou não, é claro que Colin acha que é principalmente falsa. Mas falar é melhor do que nada, traga. Espero que os ancestrais da família Colin possam abençoar seus descendentes. De qualquer forma, não importa se eu for hoje ou não, esse demônio definitivamente não vai me deixar ir, então por que não resolvemos isso? Já estou farto desses dias assustadores. Não quero continuar esperando, continuar sendo vizinho do diabo, e um dia o diabo quer comer carne, e ele vai me atacar. Isso é horrível, não pode ser pior. Colin aumentou sua raiva xingando. Reunindo coragem, ele saiu de sua loja novamente, correu direto para a porta ao lado, ergueu a água benta e as moedas, e chutou a porta entreaberta da livraria. Neste momento, na imaginação de Colin, ele parecia ser o guerreiro mais poderoso do mundo.
Ele endireitou o peito e até pensou em suas falas. Diabo, não subestime os humanos. Mas a cena depois de chutar a porta foi diferente do que ele havia imaginado. Há clientes na livraria no momento, e há muitos deles, todos juntos, cerca de 5 ou 6 pessoas estão em pé na frente do balcão, parecendo estar conversando com o dono da livraria. Como Colin chutou a porta com um estrondo, o grupo e o dono da livraria se viraram para olhá-lo. Colin, que era heróico e justo, parecia confuso e reconheceu as identidades dessas pessoas vestindo casacos verde escuros com padrões gigantes de árvores. A maior agência de trânsito de commodities da NUU, Câmara de Comércio de Ash. Edmund empurrou os óculos de aro dourado na ponta do nariz, olhou para a livraria dilapidada à sua frente sem uma placa, virou a cabeça e disse: "Esta é a residência do senhor. Lin, por favor, tome cuidado, não toque nela aleatoriamente e não Luancan, nossa tarefa é apenas atender ao pedido do senhor. Lin tanto quanto possível e ajudar a preparar os documentos de identidade, que também é o desejo do mestre." As 5 pessoas que seguiam atrás eram subordinados de Kili da Câmara de Comércio de Ash Tree, e eles disseram em uníssono: "Sim, senhor." Butler, isso mesmo, o líder desta equipe é o governanta de Kili, um confidente absoluto como a empregada-chefe Bella. Ele parecia ter cerca de 50 anos, com têmporas grisalhas e um bigode acima dos lábios, e parecia muito confiável em um terno elegante e luvas brancas nas mãos. Edmund entrou na livraria primeiro e fechou a porta atrás de si. A livraria acabou de abrir para negócios hoje, o dono da livraria está sentado preguiçosamente atrás do balcão lendo um livro, e também há uma menina delicada e pequena segurando uma caixa de latão e meditando. Lindy ouviu o movimento, largou o livro e olhou para cima, viu as estampas nas roupas dessas pessoas e disse: "Pessoas da Câmara de Comércio de Ash. Estou esperando por vocês há muito tempo." Edmund acariciou o peito e saudou: "Olá, sou Edmund Chapman, governanta da senhorita Kili, e estou muito feliz em atendê-lo." Fim do capítulo. Capítulo 120. Lindy ainda está muito satisfeito com a eficiência da Câmara de Comércio de Ash. Claro, ele sentiu que a maior parte dessa eficiência se devia a Kili. Apenas alguns dias se passaram desde que ele ligou para Kili, e ela enviou sua própria governanta aqui, o que mostra o quanto essa garotinha sente falta de sua gentileza naquela época. Bem, ele é um bom menino que sabe como retribuir sua gentileza. "Olá, governanta Edmond." Lindy se levantou, pegou Moen e deu um tapinha em seu ombro. "Esta criança precisa de uma nova identidade, uma identidade razoável, legal e limpa." Edmond disse respeitosamente: "Você pode me chamar de Edmond." Ele saudou Moen novamente e disse: "O mestre nos transmitiu seu pedido, e seu desejo é nossa vontade." "Ok, pare de brincar." Lindy pediu a Moen para largar a caixa e cooperou para pegar o cartão de identificação. Moen relutantemente largou a caixa de latão, aparentemente obcecado com a pesquisa. Os olhos de Edmund não puderam deixar de ser atraídos pela caixa por um momento. As runas na caixa devem ser um selo complicado definido por um mago branco. Não se sabe que tipo de item sobrenatural perigoso está selado lá dentro. E tal coisa, o dono da livraria realmente a usou como um brinquedo para essa garota brincar livremente. No momento seguinte, ele ficou alerta novamente e rapidamente voltou seu olhar: "Não olhe para isso, não toque." O aviso do mestre soou em meu coração: nesta livraria, tudo não é realmente simples. Embora Edmund tenha ficado chocado, como um mordomo experiente, ele naturalmente não deixaria essas emoções serem expostas, e ele voltou à calma com apenas uma pausa sutil e indetectável. Edmund deixou 2 deles saírem atrás dele, um com equipamento de câmera, o outro com uma engenhoca estranhamente complicada. O cartão de identificação de Aesir também é um cartão, mas tem meios extraordinários que as pessoas comuns não conhecem. O registro de identidade real está pendurado na Ethernet da Sociedade da Verdade. Mesmo que as pessoas comuns queiram forjá-lo, elas não podem forjá-lo de forma alguma.
Mas a Câmara de Comércio de Eshtri pode, porque quando o cartão de identificação foi impresso pela primeira vez, a mecânica da Sociedade da Verdade tinha acabado de começar, e a tecnologia estava longe de ser suficiente. Seus druidas ajudaram a contatar os únicos artesãos anões restantes para fazer a máquina. Ao contrário do desenvolvimento de recursos de Luoer, que é um monopólio e um monopólio, a Câmara de Comércio de Eshtri é melhor em investir e atrair contatos. Até mesmo o grupo de Cavaleiros da Justiça como Tower, que estão cheios de ódio, tem a maioria dos fundos para cada departamento. Patrocinado pela Câmara de Árvore de... Claro, mesmo se tivessem a habilidade, a Câmara de Comércio de Ash não seria capaz de falsificar descaradamente suas identidades. Eles devem ter vindo secretamente e raramente os usaram. A menos que seja um personagem do nível de Kili que fale diretamente. Em seguida, você só precisa coletar informações sobre a aparência e o fluxo profundo de éter e, em seguida, modificá-lo um pouco, e você pode imprimir o cartão no local. Lindy os observou começarem a se contorcer e não pôde deixar de pensar em si mesmo 3 anos atrás. Aqui, o velho mordomo Edmund falou novamente, o mestre está ocupado com os assuntos da Câmara de Comércio, então ele não pode vir aqui pessoalmente por enquanto. Para expressar suas desculpas e agradecimentos por sua ajuda naquela época, preparei especialmente um presente para você. Espero que você possa gostar. Venha aqui, que presente você traz? Lindy sorriu e disse, já que Kili me deu, eu gosto, não importa o que seja dado. O velho mordomo também sorriu, obrigado por sua gentileza, passarei suas palavras, acho que o mestre ficará muito feliz em ouvir. Ele pediu a outro seguidor que se aproximasse, e o seguidor entregou cuidadosamente a pequena caixa preta em sua mão. Edmund também foi muito cauteloso, trouxe a caixa, colocou-a no balcão e abriu-a lentamente. Isto é, os olhos de Lindy caíram sobre a caixa, e ele estendeu a mão para movê-la para ele, observando cuidadosamente, moedas antigas. Dentro da caixa havia uma moeda antiga com cerca de 2 dedos de largura, gravada com 3 círculos concêntricos e um padrão difuso em forma de lançadeira no centro. Edmund assentiu e explicou, esta é uma moeda que foi transmitida desde a primeira era dos tempos antigos até o presente. Nós a chamamos de moeda do infortúnio. De acordo com a lenda, ela já foi transformada nos olhos do deus do destino. Ela tem um poder mágico poderoso. Também tem uma longa história. Esta moeda é de grande valor. Como um poderoso item de conjuração de feitiços cobiçado por inúmeros bruxos, ela deveria ter permanecido na casa de leilões da Ash Chamber of Commerce como o final do próximo leilão. Mas como Kili, o presidente da Eshtri Chamber of Commerce, é muito fácil usar assuntos públicos para ganho pessoal. Imediatamente, o item foi retirado do depósito de leilões sob a alegação de que, o fator de risco não foi completamente eliminado, e foi substituído por outro item na lista de leilões. Esta moeda tem 2 lados, pode ser usada para conjurar feitiços causais poderosos, mas também pode trazer azar ao conjurador. Se o conjurador for muito fraco, também é possível morrer diretamente de reação. Em tempos normais, até mesmo tocar em moedas pode trazer azar, então Edmund e os outros são todos cautelosos. Afinal, quando esta moeda foi descoberta, seu dono na época, um bruxo decadente, acidentalmente derrubou a poção petroquímica que ele fez, petrificou sua parte inferior do corpo, perdeu o equilíbrio, e foi imediatamente posto de lado. Um dos espinhos de ferro havia perfurado a garganta. Seu discípulo inocente também escorregou depois de ficar assustado e se enroscou com o mago. Parece muito interessante e é muito valioso para a pesquisa. Recentemente, só quero aprender sobre a história de Aesir da Primeira à Segunda Era. Lindy pegou a moeda e observou-a na palma da mão com grande interesse, e não se esqueceu de dizer à velha governanta, agradeça a Keili por mim. Uma antiguidade dessas vale muito. Arren, não importa se vale ou não, o principal motivo é que tem uma longa história e ricas conotações culturais. Quando Edmund tirou a moeda com as próprias mãos, sua expressão mudou instantaneamente,
como ver a caixa de Pandora aberta, mas depois de ouvir o eufemismo de Lin Jie, ele tossiu 2 vezes e recuperou a compostura. Afinal, ele é um homem forte que até seu mestre admira tanto, então um pequeno infortúnio naturalmente não vale a pena mencionar. Veja, as pessoas nem pensam nisso como um meio para lançar feitiços, esta moeda é apenas uma ferramenta para entender a história antiga. No entanto, a lenda diz que esta moeda da desgraça deve ser combinada com outra moeda da sorte para ser completa e uma verdadeira moeda da fortuna. Edmund disse, contanto que você goste. A propósito, Lin Jie disse novamente, tenho mais uma coisa que quero pedir sua ajuda. Apenas diga. Lin Jie falou sobre seus pensamentos sobre decoração de quarto e a reforma do 2º andar, e Edmund naturalmente disse que este é um assunto trivial, e ele vai ajudar você a conseguir isso imediatamente. Lin Jie estava de bom humor depois de resolver os 2 assuntos importantes em sua mente. Olhando para a moeda na mão, ele de repente levantou a cabeça e levantou sua pergunta, a deusa do destino deve ter 2 olhos. Já que existem moedas de azar, deve haver moedas da sorte, isso mesmo. Bum! Antes que ele terminasse de falar, houve um chute na porta de repente, e um corpo gordo e enorme entrou correndo com os braços erguidos. A W.T.U. Colin olhou para a equipe da Câmara de Comércio de Ash que o olhou ferozmente, e seu ímpeto de repente desapareceu. Ele tem coragem para enfrentar o diabo, mas não para enfrentar a Câmara de Comércio de Ash. Ele ainda deve um empréstimo de 10.000 yuans para a Câmara de Comércio de Ash. Este demônio é realmente cruel. As pessoas que controlavam a Câmara de Comércio de Ash. Vocês são cruéis. Colin riu 2 vezes, escondeu a água benta na mão atrás das costas, então sacudiu a moeda na mão, se moveu um pouco e colocou a moeda no balcão. Ele estava pingando suor frio e disse bravamente, eu estou aqui para agradecer por desligar o interruptor para mim da última vez, realmente me ajudou muito. Aqui, esta é minha herança de família, então vou dar para você. Depois que Colin terminou de falar, ele imediatamente se apressou e saiu correndo. Só que todos na loja se entreolharam, todos os olhos estavam na moeda no balcão, e então os globos oculares de Edmond quase saltaram para fora. Esta moeda é exatamente a mesma que a moeda da desgraça na mão de Lin Jie. Esta não é apenas mais uma moeda da sorte. Fim do capítulo.